A nossa aula de hoje ela fala sobre núcleo celular, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar da estrutura do núcleo e daquilo que está dentro do núcleo, tá bem? Muito bom. Então, é o seguinte, o núcleo celular é a estrutura dentro da célula que guarda, que conserva o material genético, o DNA. Então, dentro do núcleo nós encontramos, como você tem aqui nessa imagem, a heterocromatina, a eucromatina, que formam uma estrutura que a gente chama de cromatina, que está aqui mostrado para os senhores. Então nós temos a cromatina, que na verdade vai virar cromossomo depois, que é o material genético. Então o DNA ele está nessa forma de cromatina. Existe uma estrutura líquida, gelatinosa aqui dentro, chamada de carioplasma, que seria o equivalente ao citoplasma. E note que essa imagem do núcleo, como você pode ver aqui, ela tem alguns poros. Esses poros permitem que estruturas, que substâncias passem por ali. Proteínas podem fazer essa movimentação e principalmente a passagem de RNA. O RNA, que é aquela estrutura que se forma a partir do DNA. Nós já estudamos isso. Bem, o RNA pode passar por aqui. Professor, do que é feita essa membrana que envolve o núcleo? É a mesma estrutura da membrana plasmática, que nós já estudamos também, que ela é feita de fosfato, lipídio e proteína. Portanto, é uma membrana fosfolipoproteica que forma a membrana nuclear, tá? Também chamada de carioteca. Aqui dentro nós temos o carioplasma, dentro o DNA, e existe uma estrutura esférica chamada nucleolo, tá bem? Professor, eu lembro que o senhor já falou, nós já tivemos uma aula lá que falava sobre cromatina e cromossomo no segundo ano, quando nós falamos disso, tá? Mas eu não lembro. Então a gente tem aqui a definição. A eucromatina, que é o que nós estamos vendo aqui, olha, que é a estrutura que parece uma linha em marronzinho, é a cromatina descondensada. E em alguns pontos da cromatina aparecem enovelações, que são esses nós, que está em um amarelinho aqui. Isso é chamado de heterocromatina, que é a cromatina condensada. Então é como se nós tivéssemos um novelo de lã, a lã, sem estar enovelada, ela seria a eucromatina, onde ela forma os nós, como se nós não conseguíssemos desfazer aqueles nós que elas podem se formar, seria a heterocromatina. Tá? E o nucleolo, que é essa estrutura aqui, é a estrutura que dá origem aos ribossomos. Então, o ribossomo que faz a síntese proteica lá no citoplasma é, na verdade, produzido pelo nucleolo. Tá? Essa imagem aqui, olha, ela mostra melhor para a gente a questão do que é a heterocromatina e do que é a eucromatina. A eucromatina seria a parte lisa, a heterocromatina seria essa parte enovelada. Então, eucromatina a parte lisa, heterocromatina essa enovelação aqui, esse enovelamento. Tá? Então, a cromatina é quando eu tenho o DNA descondensado. Veja que isso daqui pode ser enorme. Imagine que nós pegássemos um novelo de lã e esticássemos isso. Deve dar, sei lá, quanto? 30, 40, 50 metros de lã. Mas eu posso fazer com que esses 50 metros de lã fiquem na minha mão. Como? Enrolando, que é um novelo, que é quando você tem o novelo lá, todo compactado. Esse DNA, na forma de cromatina dentro do núcleo, ele também se compacta em alguns momentos, quando a célula precisa se dividir. Então, quando a célula vai se dividir, precisa haver uma compactação do material genético para que a célula se divida. Portanto, a cromatina, quando ela vai se espiralando e se compactando, a gente chega nessa forma compacta que você está vendo aqui na imagem, que é o cromossomo. Portanto, cromatina e cromossomo é a mesma coisa, tá? É DNA. Qual a diferença? É o estado de condensação. Se o material genético estiver condensado, a gente chama de cromossomo.
Se ele estiver descondensado, a gente chama de cromatina. Pense no leite condensado, tá? O leite normal que você bebe seria a cromatina. Seria o leite descondensado, na forma mais fluida. Se você ficar ali aquecendo o leite, ele vai começar a engrossar. E aí chegaria um ponto que ele ficaria mais condensado, viraria um leite condensado. O problema é que na cozinha, se a gente ficar fazendo isso, quando você adiciona açúcar, vai caramelizando o açúcar, ele vai virar doce de leite, tá? Ele passa do ponto de leite condensado, tá certo? Eu não sei fazer leite condensado na cozinha, sei fazer doce de leite, tá? Só para ficar claro aqui para os senhores. Portanto, cromatina e cromossomo, mesmo estado do DNA, é o DNA, só que em estados diferentes. Um condensado, outro descondensado. Para que esse cromossomo se forme durante a mitose lá, ou a meiose, que a gente vai falar, já falamos no primeiro ano, essa condensação, que é a espiralação do material genético, ela acontece por conta de uma proteína chamada histona. A histona está representada aqui por essas esferinhas amarelas e vermelhas, tá? A gente está vendo aqui, ó, histona, com H. As histonas, elas se agrupam em conjuntos de 8 histonas, são 4 pares de histonas, tá? Então, formando essa estrutura aqui, ó, 4 histonas aqui em cima, então, ó, 2 pares em cima, 2 pares embaixo. Esses 4 pares de histona, que vão formar como se fosse um cubo aqui, né? Ele fica quadradinho dos lados, ele faz com que o material genético se enrole ao redor dele. Então ele dá 2 voltas. Se eu não estou errado, se eu não estou enganado, são 2,37 voltas. Então seriam 2 voltas e mais um pouquinho ao redor das histonas. E aí ele faz a volta e sai. Faz a volta aqui, ó, 2 voltas e sai. Faz as 2 voltas e sai. Eu gosto de fazer essa analogia com Bob de cabelo, não o nosso Bob barba, não é o Bob da sala de aula, é o Bob de cabelo, tá? Você pegar o Bob de cabelo, você tem o cabelo liso. Hoje a mulherada faz o quê? Alisa o cabelo. Antigamente era moda, fazia permanente, botava o Bob no cabelo, ia no salão de beleza e botava aquela máquina na cabeça, assim, olha, acho que não existe mais aquilo. Aquilo ali ficava aquela coisa quente, secando o cabelo. Quando a mulher tirava o bob, aquele cabelo que era liso, ele ficou todo enrolado. Então imagina o seguinte, o cabelo é o DNA e o bob é a histona, certo? Então você pega o bob e enrola. Você faz a mesma coisa. Aquele cabelo que era comprido, você condensa ele, aí ele fica todo encaracolado, tá certo? Então é isso que vai acontecer com o material genético. Aqui do lado, a gente tem o ciclo. Veja, durante a mitose, existem lá as várias fases. A interfase, eu vou falar isso para vocês depois, explicar direitinho. Mas durante o ciclo celular, nós temos a interfase e depois a mitose vem com prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante esse ciclo, o material genético ele sofre compactação e descompactação, ou seja, ele condensa e descondensa. Então, se nós pegarmos aqui, olha, começando aqui pela fase G1 da interfase, nós temos o material genético descondensado. Quando vem para a fase S, ele duplica o material genético ainda descondensado. Veja, era uma única linha, aqui nós temos 2 linhas. Vem para a fase G2, ele continua ainda descondensado, mas começando a condensar. Na mitose, ele está bem condensado. Veja, já na forma de X. E aquilo que era uma linha bem fluida ficou condensadinho. Na anáfase, eles se separam as cromátides, que eu vou explicar depois para os senhores. E aí a gente tem a descondensação. Portanto, aqui o que eu quero que você veja é descondensado, vai entrando no ciclo, ele vai condensando, descondensa. Condensa, descondensa. Ou seja, o cabelo, né? Ou pode ser o cabelo mesmo, a mulher põe o bob, condensa. Daí molha, né? O cabelo se desfaz. Ou faz a chapinha, descondensa. Aí molha, condensa. O cabelo volta para o lugar. É a mesma coisa o material genético, tá certo? Olhando nessa imagem, a gente tem cromossomos aqui no núcleo. Então, olha só. Um cromossomo, que é a cromatina condensada. Se nós pegarmos aqui o cromossomo, que é aquele xizinho que eu sempre desenho na lousa para você, e ir desenrolando ele, olha o que vai acontecendo. Cromatina, se eu for descondensando, ela vai se desenrolando, vai desenrolando. A gente vai desenrolando as histonas até
nós chegarmos na menor parte, que é a molécula de DNA. Ou, fazendo o inverso, a molécula de DNA, ela vai se espiralando, dupla hélice, vai se enrolando, vai se enrolando nas estonas, as estonas vão se enrolando, compactando até virar um cromossomo. Tá certo? Bem tranquilo isso daqui, né? Outra imagem para mostrar essa organização do DNA, da cromatina e do cromossomo, tá? Coloquei outra imagem para facilitar. A gente tem a dupla hélice, aí ela vai se enrolando nas estonas, aí as estonas vão se compactando, vão se enrolando, elas vão cada vez mais se enrolando, enovelando até virar o cromossomo. Nós temos um videozinho aqui que eu quero mostrar para você desse processo acontecendo. Tá? Lembrando que um cromossomo, aqui ó, forma de X, o cromossomo ele tem essa parte que é a cinturinha do cromossomo ali, onde segura as duas fitas chamadas de centrômero. Tá? E cada uma das duas partes, um bracinho e uma perninha, é o que a gente chama de cromátide. Portanto, um cromossomo ele tem duas cromátides. Quero que você veja esse videozinho. É bem provável que não saia o áudio dele. Eu não sei o que tem acontecido, eu preciso ainda entender qual é o mecanismo de que o áudio do vídeo não tem saído na gravação. Mas visualmente dá para você acompanhar. Então acompanha aí como que acontece esse processo de compactação. In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up to fit into the nucleus of every cell. The process starts with assembly of a nucleosome, which is formed when 8 separate histone protein subunits attach to the DNA molecule. The combined tight loop of DNA and protein is the nucleosome. Então veja, isso aqui é o DNA, multiple nucleosomes are coiled together, and these then stack on top of each other. O DNA vai se The end result is a fiber of packed nucleosomes known as chromatin. Vai formando this fiber, which at this point is condensed to a thickness of 30 nanometers, is then looped and further packaged using other proteins which are not shown here. Nas estonas, esse DNA this remarkable multiple folding allows 6 feet of DNA to fit into the nucleus of each cell in our body, an object so small that 10,000 nuclei could fit on the tip of a needle. Você pode ver na imagem. The end result is that the DNA is tightly packed into the familiar structures we can see through a microscope, chromosomes. Todos esses cromossomos ali dentro do núcleo. It is important to realize that chromosomes are not always present. They form only when cells are dividing. Isso é a metáfase, e aí dá para ver aqui a anáfase, olha. At other times, as we can see here at the end of cell division, our DNA becomes less highly organized. O processo. Isso aqui é em microscopia, tá, pessoal? A separação. Então a gente formou duas células, aqui é um processo de mitose, tá? Mas isso que eu queria que você visse, certo? Posso até voltar o videozinho aqui, olha. In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up to fit into the nucleus of every cell. Que é a cromatina, tá? The process starts with assembly of a nucleosome, which is formed when 8 separate histone protein subunits attach to the DNA molecule. Elas se juntam, as estonas são the proteínas, combined e o DNA tight começa loop a of enrolar. DNA and protein is the nucleosome. Tá? Isso que ele chama de nucleossomo Multiple é, na verdade, nucleosomes um are conjunto de coiled estonas. together, Veja, and these then conjunto de stack on estonas, top of each other. Isso vai se compactando e vai The end result is a fiber of packed nucleosomes known as chromatin. O DNA. Tá? Further packaged using other proteins allows 6 feet of DNA enrolando, that 10,000 nuclei packed into the familiar structures we can see through a microscope. Chromosomes. E aí, nós temos aqui a metáfase. Veja, isso aqui é uma célula que está se dividindo. It is important to realize that chromosomes are not always present. Aqui na They form metáfase. only when cells are dividing. Vai vir a anáfase que separa os cromossomos, né? Separa as cromátides. Veja. At other times, as we can see here at the end of cell division, E aí, o our meio DNA da becomes célula less se highly rompe organized. e formam duas células. Interessante, né? Muito bem. Então, esse vídeo In this animation, we'll see the remarkable para way você poder dar uma olhadinha.
E aqui a gente tem o que a gente chama de cariótipo, que é como se fosse um mapa dos cromossomos. Esse é o cariótipo humano, tá certo? Nós temos tipos de cromossomos. Os cromossomos, eles são divididos em cromossomo metacêntrico, quando você tem o centrômero bem no meio, dividido praticamente em partes iguais. O lado de cima, os braços para cima e as perninhas do cromossomo, tá? Submetracêntrico, quando você tem o centrômero deslocado para um dos lados, o braço mais curto e forma um braço mais longo. Acrocêntrico, quando você tem o centrômero muito próximo da extremidade, formando um braço bem longo aqui embaixo e uma porção pequena de DNA que sobra, que a gente chama de porção satélite. E telocêntrico, quando a porção... não existe porção superior, né? Não existe o braço curto, fica só o centrômero, que deveria estar no centro, mas fica na ponta. Daí ficam os dois braços só. Essa estrutura de cromossomos, ela é analisada, a gente chama de cariótipo. E a partir dessa estrutura a gente consegue montar um mapa que seria o mapa de cromossomos humano, por exemplo, que é o que você tem aqui na tela. São 23 pares. Então, ó, par número 1, par 2, par 3, par 4. Então, são 23 pares, são 46 cromossomos, tá certo? Eles são divididinhos. E aí, no último par, a gente tem o par de cromossomos sexuais. XX, mulher, XY, o homem. Tá bem?